Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu resolvi falar para vocês sobre a morte, porque é um assunto meio tabu e como ontem morreu uma grande amiga minha, a Patrícia, todos nós ficamos muito tristes, porque era uma mulher muito guerreira, muito batalhadora e que se foi cedo, né? Ela tinha mais ou menos a minha idade. Então eu fiquei refletindo sobre isso e resolvi falar sobre a morte. Então vamos lá ver o que a gente sabe sobre a morte. A palavra morte, ela desperta o quê? O medo no coração das pessoas. A maioria das pessoas considera a morte tão incompreensível quanto inevitável, mas ela é inevitável, certo? E o mistério da morte é parte do enigma dessa vida que a gente vive, né? Biologicamente falando, a morte nada mais é do que o fim da vida, ou seja, o fim do organismo vivo. Nós somos carne e vamos morrer um dia. A gente nasce, cresce e morre. Agora, existe também a concepção social e religiosa sobre a morte. Costuma-se, neste caso, considerar a morte como sendo a separação do corpo da alma, certo? Então, neste caso, a morte física seria a morte do corpo, mas não corresponderia para os religiosos, né, a concepção da morte da alma, que segundo eles ela permaneceria viva. Bom, eu acho assim que a consciência de que a gente vai morrer, ela é muito importante. Por que isso? Para a gente não ficar orgulhosos, né? Com o sucesso, com a vaidade, com o egoísmo. Porque hoje você está aqui, amanhã você pode não estar, né? E quando a gente atinge, por exemplo, o topo, né? Aquelas pessoas que atingem o topo do sucesso na vida profissional, na vida pessoal, você deve, sabe, é bom você pensar na morte e dizer que você é mortal, né? Ou seja, você deve lembrar que você veio do pó e pro pó você irá, você vai retornar. Agora, por que nós somos covardes diante da morte e temos medo desse assunto? Esse assunto é um pouco de tabu. Porque a gente tem certeza da nossa finitude. E quanto mais a gente adiar esse pensamento, eu creio que as pessoas se sentem bem em não pensar sobre isso. E a gente começa a pensar sobre a morte quando? Quando um ente querido, um amigo muito querido, um familiar, uma pessoa muito ligada a gente morre. Então aí você começa a refletir sobre a morte. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Os gregos, eles pensavam diferente. Eles achavam que as pessoas que viviam sem medo da morte eram os verdadeiros heróis, né? Para vocês verem que engraçado que é, né? Para eles, os heróis eram aqueles que não tinham medo de morrer, né? Que viviam o seu dia a dia sem medo algum da sua finitude. Agora, essa coragem também não vai garantir que você não vai morrer. Você pode até ter coragem, mas você vai morrer um dia. Mas ela vai dar um atestado que você se sinta, ou seja, mais vivo em todos os momentos da sua existência. Então eu acho que esse é o recado de hoje, quer dizer, a gente sabe que a gente é finito, que a gente vai morrer, mas se a gente tiver coragem de enfrentar esse assunto e de pensar, de refletir sobre ele, eu acho que a gente vai fazer na nossa vida um pouquinho melhor, ou seja, a gente vai garantir que você vai se sentir mais vivo em todos os momentos da sua vida, porque você não sabe se aquele momento vai ser o último ou não da sua existência, tá? Então vamos refletir sobre isso. Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir se gostaram e de se inscrever ali no meu canal, tá bom? Beijo para todo mundo.